7 de fevereiro de 2025 e começa notícias de hoje, a minha opinião e o que Deus tem a ver com isso. Vamos lá, primeira notícia. Avião cai em avenida, bate em ônibus e deixa 2 mortos em São Paulo. Infelizmente, 2 pessoas morreram, o piloto e um advogado que era o passageiro, né? Logo cedo isso, aqui em São Paulo. Eu espero que eles tenham sido salvos, eu espero que eles tenham aceitado a Jesus, eu espero que eles tenham se batizado nas águas, eu espero que eles estivessem firmes com Jesus para realmente terem ido para o céu, como diz a Bíblia, né? Existem só 2 caminhos depois da morte do corpo humano, ou o céu ou o inferno, e a gente precisa ficar atento. A gente vai chorar com as mortes, um dia vai ser eu, vai ser você, isso vai acontecer, o salário do pecado é a morte, é por isso que a gente morre. Fica aqui a nossa, claro, tristeza, sempre que alguém morre, né? É algo mesmo que a gente já esteja preparado, eu digo no sentido de que alguém já tenha falado sobre morte, a gente já viu tantas, mas a morte sempre vai ser algo assim que vai trazer aquele impacto. Então eu espero que eles tenham sido salvos. A segunda notícia de hoje é sobre o ministro Haddad, que diz assim, notícia do UOL: não é possível corrigir 7 anos de má administração em 2 anos, diz Haddad. Não há novidade sobre a forma de trabalhar do PT, que é culpar as outras pessoas, né? Eu até me atento a esse detalhe, ele falou que não é possível corrigir 7 anos. 7 porque pega 3 anos do Michel Temer e 4 anos do Bolsonaro. Ele poderia ter falado 8, porque os mandatos são em 8, mas se ele falasse 8 ia pegar a Dilma, e como a Dilma é do partido dele, então ele não falou do partido dele, ele fala de 7, é mais fácil culpar os outros, né? Então é demais. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, então o povo se alegra. Então cada um avalia aí quem realmente está governando, se está tudo bem, se o número de homicídios tem crescido, se o número de oferendas tem crescido, né? De acordo com a Bíblia, quando o ímpio governa, o povo geme. E lamento que essa maneira de governar desse partido que culpabiliza sempre os outros do que assume a sua própria responsabilidade. E lamento os cristãos que têm a mente pequena, que são partidaristas, né? Cristão não pode ser partidarista, você tem que estar do lado da Bíblia. Quem é que defende a Bíblia ou mais a Bíblia? Então fique desse lado, para que você não seja cúmplice dos pecados das outras pessoas. A terceira notícia é: Grécia declara estado de emergência em Santorini após sequência de terremotos. Isso aí está muito na Bíblia. Mateus 24 diz que um dos indícios da volta de Jesus seriam terremotos. Verdade que terremoto sempre aconteceu, mas a gente tem que observar o quê? A sequência, o número de vezes tem aumentado aí a ponto da Grécia declarar estado de emergência após sequência de terremotos. A quarta notícia é sobre chuva. Mais uma morte de chuva, após forte chuva, jovem de 24 anos desaparece na Zona Sul, mais precisamente no Capão Redondo. O carro dele foi achado dentro do córrego, mas ele, infelizmente, ainda não foi encontrado, né? E a gente espera que seja encontrado com vida, é verdade, mas como a gente já conhece algumas coisas, muito difícil acontecer isso. E também espero que ele tenha estado com Cristo, aceitado Jesus, tendo uma vida de fidelidade, de arrependimento aos seus pecados e tenha sido salvo, porque é mais uma morte. É Deus quem sabe de todas as coisas, né? Não estou julgando, claro, estou desejando que ele tenha ido para o céu, e para isso tem que ter tido uma vida aqui de aceitar Cristo, se batizado, enfim, de ter declarado: eu sou de Jesus e viver para Jesus. A quinta notícia é sobre futebol. Ontem teve Palmeiras e Corinthians, foi 1-1, Hugo Souza defendeu um pênalti. Desde que ele chegou eu falei que ele é um baita de um goleiro, né? Já dava para perceber, e quando chegou tirou o Corinthians lá da zona de rebaixamento. Então é um goleirão, pega bastante, e ontem tá aí, o Estevão, inclusive, jogador do Palmeiras, perdeu um pênalti, não é verdade? E ficou aí esse placar de 1-1, menos mal que não teve nenhuma briga, até onde a gente sabe,
lamentável que aconteceu semana passada, ou essa semana aqui com os jogadores, com a torcida do Sport, lá em Recife, Sport Santa Cruz, onde teve até abuso sexual de um torcedor. É lamentável. Imagino Deus olhando para isso, falando: esses caras são loucos, esses caras são mais loucos pelo time do que é louco por mim. Fico só imaginando aqui como que Deus vai reagindo. Bom, essas foram as notícias do dia. A gente tem que sempre andar preparado. Notícias de morte, notícias de fatalidades, coisas que ninguém esperava, né? Queda de avião, a chuva que sobe e inunda tudo, e o córrego aumenta e o carro é levado, enfim. Não é dilúvio, mas a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado, porque a volta de Jesus vai ser como nos dias do dilúvio. Que Deus abençoe. Comenta aí se você quiser, se você puder. Tá bom? Compartilha também. Fica na paz. Deus abençoe.